Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, acho que Faça. para a gente tentar nortear um pouco o que a gente vai falar. Dentro de evidência científica, professor, explica pra gente o que é uma evidência científica forte, o que é uma evidência científica fraca. É, por exemplo, tem uma coisa que às vezes me pega, é que você pode encontrar, às vezes, um trabalho individualmente bom, falando uma coisa que vai contra o consenso, né? Se é melhor a gente analisar um trabalho individualmente, vendo se ele foi bem feito, ou se é melhor a gente analisar um conglomerado de revisões bibliográficas. Dá uma palhinha sobre isso daí. Isso é muito Legal. bom de você ter levantado. E não é um assunto razoavelmente simples, tá? Eu vou, obviamente, simplificar aqui para a gente poder evoluir na conversa, mas o exemplo que você deu ele é muito bom. Você precisa analisar o conjunto da obra, o estado da arte sobre aquele assunto. E você tem níveis de evidência distintos quando a gente pensa em tipos de estudo. Tá? E aí é que o negócio começa a ficar muito técnico e pode confundir um pouco quem está ouvindo a gente. Mas você tem os estudos observacionais, talvez na base ou com o menor grau de evidência possível, são estudos de correlação, de associação, que não implicam necessariamente em causa e efeito, mas que dão indícios, que levantam hipóteses para você testar causa e efeito em outros tipos de estudo, como os estudos clínicos, randomizados, controlados. Se falou muito nisso na época da pandemia, né? Precisa-se de estudos randomizados, controlados, para testar esse e aquele medicamento, essa e aquela vacina. Então, esses são os estudos com um grau de controle bom o suficiente, sob o ponto de vista do método científico, para você testar hipóteses. E aí, obviamente, a gente pode esmiuçar isso e a gente teria 38 episódios aqui discutindo esse método científico. E você tem os estudos, por exemplo, de meta-análise, que são agrupamentos de trials clínicos, de estudos randomizados, de estudos clínicos randomizados, de temas afins, para você tentar chegar a uma resposta consensual, ou uma resposta consensual não é verdade, para você tentar chegar a uma resposta a partir da análise dessa literatura que existe a respeito de um determinado tema. Então, muitas vezes as pessoas falam que o topo da pirâmide aqui são os estudos de meta-análise, os estudos com a maior grau de evidência. Ou o topo, se você estiver pensando como mais alto, ou a base como mais largo. Né, que alguém vai olhar um infográfico qualquer na internet e vai falar que eu inverti. Mas com maior grau de evidência seriam as meta-análises. Mas também as meta-análises são tão boas quanto os estudos que você incluiu nessa meta-análise. Sim. Se você tem uma literatura insuficiente sobre um determinado tema, com estudos ainda pouco elucidativos ou pouco bem elaborados, e você faz uma meta-análise desses estudos, a sua meta-análise não é boa o suficiente para chegar a nenhuma conclusão. E aí analisar os melhores trials clínicos que há sobre esse determinado assunto possa ser mais interessante do que uma meta-análise que inclua estudos inadequados. Dá para entender essa lógica? Deu perfeitamente para entender, mas ao mesmo tempo eu pensei, porra, que difícil, né? Porque se eu não sou um pesquisador, se eu não sou um professor que está trabalhando na área, assim, diretamente como você, é muito difícil, né? Porque, tudo bem, fica fácil você pensar, tá bom, vou tentar olhar meta-análises. Mas eu não vou conseguir saber qual é o corpo daquela meta-análise, né? E esse é o maior problema, sabe por quê? Tem a ver com o que eu abri falando, e a gente conversou um pouquinho nos bastidores aqui. Eu acho fantástico o lance da internet, expandir horizontes, dar voz para todo mundo, etc. Mas tem muita gente que devia ficar quieta, né? Porque a tradução do conhecimento científico ela não é algo necessariamente simples, e você já deu um bom exemplo do porquê que isso, né, não é exatamente simples. O que não quer dizer que ela deva ser confinada para só um nicho. Para um nicho de pessoas iluminadas, não é isso. Isso mostra, talvez, que o nosso sistema de formação, desde da educação básica até a formação em nível superior, ela é falha e ela não prepara o indivíduo para entender ciência. Nossa educação sobre ciência ela é muito ruim em todos os níveis, até mesmo no nível superior. A USP talvez tenha como mentalidade ou como premissa própria algo um pouco diferente, mas eu não acho que ela capacita ao nível que a gente gostaria, embora a gente tente, que é deixar ou dar autonomia, desenvolver a capacidade crítico-analítica do profissional que se forma lá, para que esse cara possa interpretar a ciência.
Porque é isso que ele vai precisar fazer o resto da vida. Professores na EFE que faziam a gente justamente criticar trabalhos científicos, Isso. porque tem isso também, só porque está publicado, Não quer dizer você que é achar bom. que é uma verdade, né? Exato. Se analisar e ver, você acha que foi um bom trabalho, você acha que está legal, né? Tem essa formação de Isso avaliação parte de você crítica. entender que a ciência ela está em constante evolução, né? O que é verdade hoje, se vocês me aguentarem uma terceira vez, talvez não seja, né? Quando eu voltar. Se eu voltar. Principalmente nessa sua área, né? Exatamente, que é uma área um pouco mais nova, que é um conhecimento, todo conhecimento aplicado ele tende a mudar muito. Medicina, fisioterapia, nutrição, educação física, tudo isso muda e muda muito rápido. Daí a necessidade do profissional da área da saúde ser um cara capacitado, não um pesquisador, mas ser um cara capacitado em entender, interpretar ciência de maneira autônoma, porque senão ele fica à mercê de quem vai contar essa história para ele. E é isso que a gente mais tem hoje na internet, em especial talvez no Instagram. Você tem um monte de contador de história dos outros, e aí vira um telefone sem fio do caramba, porque eu fiz um trabalho, aí alguém lê, entende, obviamente, o que ele quer, ou o que ele tem capacidade do trabalho, e conta para você uma terceira coisa. E você... Conta uma quarta, né? E por aí vai. Né? Então, E você transforma numa dança assim, ó. E é isso que chega nas pessoas. Meu Deus, eu queria entender. Essa dança Não é me tão irrita mais muito. fácil falar do que ficar... Eu não entendi ainda qual é a vantagem desse negócio. Mas, enfim. Então, eu acho que tem Vai muito... fazer você assim, Tem muito a ver com isso, cara. E o cientista, ele gosta de fazer... Gosta. É uma bobagem isso também, mas não é que ele gosta. Por tradição, ele faz a ciência para os cientistas. Então, só a gente entende o que a gente está falando. Talvez aí É só nosso isso aqui. Então, é só para a gente discutir entre nós no boteco. E não é. Para você... Se você está produzindo um conhecimento de relevância, esse troço tem que chegar, né? E desde a linguagem que a gente usa no artigo até o acesso ao próprio Você não artigo abre são coisas assim absolutamente pouco amigáveis, né? Então você sabe onde procurar um artigo científico, então. por exemplo? Fala assim, ó, vai procurar o último artigo que eu publiquei. Você sabe onde procurar? Talvez você saiba, porque tem alguma família, mas a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais da saúde não saberiam. E se achar, não vai entender. Não vai entender porque é inglês, não vai entender por causa da linguagem, não vai entender por causa do método, não vai entender. Então, é muito pouco user-friendly assim, a ciência, né? Então, acho que esse é um outro problema que a gente tem para a evolução do conhecimento na área da saúde como um todo, né? E você acha que é isso que facilita ou propicia essa disseminação de informação errada? Eu acho que ou propicia falsa? porque você pega um sujeito que está disposto a fingir que entende o que está falando, fala bem, é bonito, é é forte. bonito, é loiro, é forte, é rico, enfim, você escolhe o adjetivo que você quiser. Tá cheio deles, né? Não estou singularizando ninguém. Tem um monte de gente. Tem a blogueira, tem o outro que está no programa da TV, tem o... Como é que é? Do cara do reality show, enfim... Tá todo mundo aí solto e cada um fala o que quer e essas pessoas têm muita inserção, muita. Hoje você pega um curso, qualquer curso, desses eventozinhos semi-pseudocientíficos, mas que são interessantes, de divulgação, na universidade a gente chama esses eventos, até me fugiu o nome, de divulgação, de aprimoramento, qualquer coisa desse tipo. Um curso de fim de semana. Sei. Um workshop, um seminário. Obrigado, é isso que eu queria falar. Você pega um seminário, um workshop, qualquer coisa desse tipo, e você vê o line-up de quem vai falar, pode buscar que foi selecionado pelo número de seguidor. É foda isso, né? Porque, pra vender, né? Enfim, porque são os caras que estão entregando informação, que têm alcance e tal. E talvez ele tenha alcance pelos motivos certos, mas fazendo a coisa errada. Então, é o cara que entende a linguagem da internet, que entende como as pessoas querem receber informação, que fala bem, que comunica bem com esse tipo de público, mas que a informação em si, 99% dos casos, é torta. Então, acho que esse é um problema. E o cientista não está afim de pagar de blogueiro, e o blogueiro não está afim de entender ciência. Então fica um negócio meio descasado, sabe? Sim. Professor, e a última coisa, assim, acho que
Se uma pessoa um pouco mais leiga quisesse tentar ler algumas coisas sobre isso, qual que você acha que é a ferramenta mais fácil para ela encontrar esses trabalhos? Ou qual que seria a forma mais fácil? Então, aí que tá. Esses trabalhos para uma pessoa leiga são absolutamente indigeríveis, né? Para o profissional da área, eles são pouco amigáveis. Para o leigo, normalmente o leigo recorre a livro. E livro tem um outro problema. Fica desatualizado. Não é só isso. Os livros... Tudo bem, você está falando de livro-texto, né? Aí no caso, livro-texto tem esse problema mesmo que está sempre desatualizado, que é uma ciência em evolução. Você vai escrever um livro-texto, até esse troço ser publicado, até você produzir e publicar o livro, se você fizer rápido, novo, né? Se você fizer rápido é 1 ano. Se fizer muito rápido, você pega 1 ano de defasagem de informação, pode começar a fazer outro. Por isso que os livros têm. Essa é a 20ª edição, né? O cara vai fazendo... Sim. Mas não era nem esse o ponto que eu ia falar. Normalmente, os livros que vendem ou que chegam na prateleira, que estão ali expostos ou que têm algum destaque, são livros normalmente sensacionalistas. É a dieta do não sei o quê. São os caras que se propõem a chutar o barraco total e faz aquele livro. Daí que nascem grandes polêmicas, né? A dieta cetogênica, que é o não sei o quê, o carboidrato que vai te matar, é o não sei o quê, e assim vai, né? Então, tem isso também. Então, é muito difícil. Teoricamente, o leigo deveria poder recorrer com segurança ao profissional da área. E aí a gente tem que assumir que o profissional da área está bem informado. E a gente sabe que em nenhuma área é assim, né? Não é só da nossa. Na média, há uma defasagem bastante grande em termos de formação desses indivíduos, de atualização, que é o mais complicado. Então, é difícil. Não tem uma boa resposta para esse seu problema, não. Por enquanto, continue assistindo o canal Ciência Informa. Assiste o Nerd Informa. Nerd Informa, Ciência Informa. Você queria divulgar a gente e sem querer falou dele? Ou você queria divulgar? Eu queria divulgar. E eu divulguei vocês de rebote. Já foi aquele... Foi um fogo cruzado aqui. Foi.